Bem-vindos, bem-vindos. Então, o título do vídeo, já diz tudo. Realmente me encantam os ensinamentos do Buda Sakyamuni, o Buda histórico. E aprendo muito com o estudo das palavras, dos ensinamentos, de tantas coisas que ele passou. Mesmo 2.500 anos depois, ainda se mantêm esses ensinamentos atuais, úteis e importantes para todos nós. Não sou budista, já falei isso em alguns vídeos, já comentei. Não que me incomode qualquer religião, pelo contrário, tenho um maior carinho, maior apreço por todas as religiões. Todas elas são necessárias, todas são importantes para o ser humano, porque existem seres humanos, nos mais diferentes graus de evolução de consciência. Então, cada ser humano vai encontrar uma religião que se adapte, que vai trazer auxílio, que vai trazer amparo, que vai trazer suporte, que vai trazer explicações, e depois vai trazer desilusão. Então, minha visão hoje é que a gente passa por essas religiões, por essas filosofias, e à medida que a gente avança, que a gente cresce, que a gente se autoconhece mais e conhece mais essas estruturas que existem no planeta, a gente vai abandonando elas, vai soltando, porque não há mais uma conexão, já não há mais uma sintonia. Eu passei por muitas e, como eu disse, guardo um carinho muito grande de todas elas. Eu vejo que a gente não pode deixar aquela desilusão com as religiões, com as filosofias, nos prenderem, nos turvarem a visão para que a gente veja só os pontos negativos. As religiões, as filosofias, criadas por seres humanos, tão perfeitos na sua imperfeição, contém coisas boas e coisas ruins. Em determinadas épocas mais coisas ruins, em determinadas épocas mais coisas boas. Então, eu vejo que é importante a gente passar por algumas, experimentar, conhecer, se desiludir, ir adiante. Estudar um pouco esse aspecto tão importante do ser humano, que é a religiosidade, que são as religiões formais, as mais obscuras. Faz parte, é interessante, traz muito conhecimento sobre o que nós somos como raça humana. E dos ensinamentos do Buda, um que me agrada sobremaneira é o caminho do meio. O caminho do meio ele é muito interessante porque ele não é único, não é um caminho do meio. O caminho do meio para mim é um, para você é outro. O ponto de equilíbrio para mim é um, para você é outro. E isso é fantástico. Isso permite que cada um de nós, tão similares que nós somos em algumas características, mas tão diferentes no vivenciar essas características, permite que a gente se adapte à nossa realidade, às nossas crenças, às nossas ideias, às nossas vivências, ao nosso momento. Então, em uma determinada época, o caminho do meio para você é um, dali adiante ele é outro. Ele vai se adaptando. O conceito de equilíbrio que o caminho do meio traz, que é importante. Nem 8 nem 80. Mas algo muito adaptável ao que você é, ao que você pode, ao que você trabalha no momento. Então, reconhecer isto, ter consciência dessa realidade, dos nossos potenciais, dos pontos falhos, da nossa inconsciência, da nossa consciência, o caminho do meio ajuda muito. Porque ele evita os extremos. E qualquer extremo, no meu entendimento, é prejudicial. O excesso de felicidade é prejudicial. Nos faz tomar ações e decisões e escolhas que, em geral, nos arrependemos depois. O excesso de tristeza é prejudicial.
porque a gente toma decisões, faz escolhas das quais nós vamos nos arrepender. Então esse caminho do meio, não tão triste, não tão feliz, é interessante. Mas não pense que é morno, que é sem sal, que é sem tesão. Não. Nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Porque o caminho do meio não é você pesar a felicidade e a tristeza e escolher a metade. O caminho do meio é um caminho de equilíbrio, é uma jornada, é uma rota, é uma senda de buscar o equilíbrio. Você vai para um extremo e você volta e você aprende com isso. Você vai para o outro extremo e você volta e você aprende com isso. Não é uma coisa rígida que você sempre se mantém em cima do muro. Não. O caminho do meio vai se ajustando a cada momento. E por isso ele é tão atual, né? Por isso ele é tão atual. Porque no momento atual, hoje é diferente de ontem. Seu ponto de equilíbrio, seu ponto central, hoje é diferente de ontem. Se o caminho do meio fosse rígido, já teria sido abandonado como ideia, como filosofia, como prática. Mas não, ele se ajusta, ele se adapta a cada momento. Então, ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais, ponderar um pouco mais, usar o bom senso, que é um caminho do meio, para separar o joio do trigo, aquilo que serve e o que não serve para o seu momento, é importante. E aí você vai aprofundando, você vai avançando no seu caminho do meio. E o caminho do meio, em geral, nos traz alegria, nos traz contentamento, nos traz uma paz muito grande, embora você experimente tristeza, embora você experimente alegria nos seus extremos muitas vezes. Mas ter essa consciência de que há um meio termo e que o meio termo representa um equilíbrio é muito importante. Ter consciência que esse equilíbrio do caminho do meio não é rígido, ele não impede você de ir aos extremos e experimentar. Não impede de ir aos extremos e experimentar. Não. Mas ele vai estar presente no seu pensamento, na sua consciência, para que você, mesmo no extremo, você possa comparar, você possa ponderar, você possa escolher mais adequadamente, se portar mais adequadamente. Então, é uma das minhas ideias mais centrais hoje em dia, uma das ideias que eu mais prezo é esse conhecimento. Existem, claro, muitos ensinamentos no Buda e no budismo. Mas, até pelo meu caminho do meio, hoje em dia não tenho mais religião, não sigo nenhuma das religiões presentes no planeta. Todas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos, e eu consigo observá-los. Consigo ver, como eu disse, a validade de cada um. E consigo observar as pessoas sendo felizes e infelizes em cada uma delas. E elas vão continuar, né? Novas surgirão. Algumas bem organizadas, outras não. Algumas que vão crescer, outras que vão minguar. E as pessoas vão se ajustando. Hoje eu prefiro um olhar mais amplo, um olhar mais equilibrado sobre tudo isso, trazendo muito autoconhecimento e mantendo a minha religiosidade, né, a minha espiritualidade, o meu contato com Deus, com o Criador, de uma maneira mais pessoal, mais direta, mais íntima, sem precisar de intermediários, sem precisar de regras, de crenças, de dogmas e tudo mais. Mas para chegar nisso, experimentei os extremos, né? Experimentei as possibilidades. Aprendi, sofri, me desiludi e fui adiante. E fui adiante, principalmente isso que eu vejo que falta nas pessoas, guardando um carinho por todas as religiões que você passou, por todas as igrejas que você foi, por todos os centros espíritas, centros de umbanda, de candomblé, os terreiros, por todas as mesquitas, os mosteiros que você esteve. A gente precisa superar essa desilusão que vai surgir, né? E guardar com carinho a experiência, porque senão não há amadurecimento.
Se você olha para uma religião que você cultuou, que você participou há um tempo atrás, para uma filosofia, e você reclama, você agride, você espezinha, é porque ainda não houve amadurecimento da sua parte. Infelizmente é isso. Você não amadureceu. Porque é preciso ver ambos os lados. Coisas boas e coisas ruins. E todas têm. Todas são humanas. Todas são tentativas humanas de voltar para a fonte, voltar para o Criador, de se conectar com algo maior do que nós. Então todas são válidas, importantes. Mas fica, né, meu testemunho, meu exemplo de passar por tantas e ter esse carinho, esse amor por todas elas, mas ao mesmo tempo não me conectar, não me ligar com nenhuma e respeitar todas elas, né? O caminho do meio é extremamente respeitoso, é uma das grandes coisas que a gente observa. O caminho do meio não é você fazer a crítica ferrenha, destrutiva, inútil, mas o caminho do meio mostra que você pode fazer uma crítica, que você pode desconstruir certos conhecimentos, certas crenças, certos dogmas e aprender com isso. E a prova do seu aprendizado é que você consegue cultivar um carinho por isso, um respeito por isso. Respeito é fundamental. Sempre digo que a gente não precisa concordar com as coisas. Respeitar não é concordar. Mas você precisa respeitar a variedade, a criatividade, tudo que o ser humano produz. É preciso respeito, porque cada um está num nível de consciência, cada um está expressando o que pode, o que consegue. O pior que seja, para o melhor que seja. Então é preciso respeitar. É um dos parâmetros para o despertar, né? Eu trago em outro vídeo isso. Um dos grandes parâmetros para você ver se uma pessoa é desperta é a capacidade dela de respeitar a realidade. Se a pessoa não respeita, não está desperta, está iludida. Muito simples no meu entendimento. Mas o respeito não significa que você concorde, que você goste. Você respeita manifestações terríveis que existem no planeta. Porque é o momento daquelas consciências. Você não precisa gostar disso, apoiar, né, defender isso. Não. Mas é preciso ter uma atitude respeitosa para não fazer aquela crítica excessiva, aquela crítica inútil, né, para não se perder em batalhas, em conflitos, que significa que você não está desperto, basicamente. Então, recomendo a todos os ensinamentos do Buda. Não peço e não digo que vocês se tornem budistas, não, acho que não é necessário. Os ensinamentos do Buda são humanos, são para a humanidade, e você vai se unir a uma tradição dessas se você sentir, né, sintonia, se você sentir bem com as práticas, com as crenças. Ótimo, fantástico. Agora você pode aproveitar esses ensinamentos sozinho, autônomo, autodidata, e será muito bom. Certo, pessoal? Gratidão, então. Até a próxima.